O fantasma de Fred Jackson. A aparição na foto. Era o ano de 1919. O mundo ainda se recuperava da devastação da Primeira Guerra Mundial. No quartel da Força Aérea Britânica, um grupo de mecânicos se reuniu para uma tradicional foto oficial. Todos posaram como de costume, sem perceber que algo terrível estava prestes a ser revelado. Dias depois, ao revelar a fotografia, os soldados ficaram paralisados. Entre eles, na segunda fileira, havia um rosto que não deveria estar ali. O olhar pálido e espectral era de Fred Jackson, um dos mecânicos do esquadrão. Mas Fred estava morto. 2 dias antes da foto ser tirada, ele havia sofrido um acidente fatal com uma hélice de avião. Seu funeral já havia acontecido. E, no entanto, lá estava ele, sua expressão calma, como se ainda fizesse parte da equipe. Os colegas reconheceram Fred imediatamente. Nenhuma explicação lógica foi encontrada. Não era um truque de luz, não era um erro na revelação do filme. Era como se Fred tivesse se recusado a aceitar sua morte, aparecendo para mais uma foto antes de partir para o desconhecido. Fantasma de Hampton Court, a aparição misteriosa. O inverno de 2003 estava especialmente frio em Londres. No imponente palácio de Hampton Court, um dos castelos mais históricos da Inglaterra, os seguranças faziam sua ronda de rotina. Nada parecia fora do comum, até que algo estranho aconteceu. Uma das grandes portas corta-fogo, que sempre permanecia trancada, foi encontrada aberta. As câmeras de segurança foram revisadas para entender o que tinha acontecido, e foi então que os guardas congelaram de medo. No vídeo, uma figura alta, vestida com um manto longo e antigo, aparecia saindo das sombras. Seus passos eram silenciosos, seu rosto oculto por um capuz. Sem hesitar, ele segurou a porta pesada e a escancarou. Depois de um instante parado ali, imóvel, o misterioso ser deslizou para trás, desaparecendo na escuridão. Naquele dia, nenhum funcionário trajava roupas assim. Ninguém estava na área no momento da filmagem. E a porta? Ela só podia ser aberta por dentro. Muitos acreditam que o fantasma é o espírito de Henrique VIII ou de uma de suas infelizes esposas. Outros dizem que é apenas uma ilusão. Mas os guardas que viram a gravação naquela noite garantem, algo do outro lado ainda vaga por Hampton Court. Dama Marrom de Rainham Hall, o espírito que nunca partiu. Era uma noite silenciosa em Rainham Hall, uma imponente mansão no interior da Inglaterra. Seus corredores antigos, repletos de histórias e segredos, escondiam algo que nem o tempo consegue apagar. E, às vezes, uma figura vestida de marrom era vista descendo as escadas. O primeiro relato surgiu séculos atrás. A lenda dizia que a aparição era Lady Dorothy Walpole, que viveu ali no século XVIII. Após se envolver em um escândalo amoroso, teria sido trancada na mansão por seu próprio marido, sem nunca mais ver a luz do sol. Quando morreu, seu espírito ficou preso ali para sempre. Mas a prova mais aterrorizante veio em 1936. 2 fotógrafos profissionais visitaram Rainham Hall para capturar imagens da arquitetura da mansão. Eles não esperavam encontrar algo muito mais sombrio. Ao revelar uma das fotos, a silhueta fantasmagórica de uma mulher apareceu descendo a escadaria principal. Sua forma era translúcida, os traços indefinidos, mas seu vestido longo e fluido estava nitidamente visível. Os fotógrafos juraram que não havia ninguém ali no momento do clique. A imagem se tornou uma das fotografias de fantasmas mais famosas da história. E, até hoje, Rainham Hall continua sendo um dos lugares mais assombrados da Inglaterra. A Justiça Divina. Em uma antiga vila do interior, um casamento aconteceu em meio a sorrisos e celebrações. O fotógrafo da cidade foi chamado para registrar o momento, imortalizando a felicidade dos noivos. Mas o que ninguém sabia era que aquela foto esconderia um segredo sombrio. Dias depois, ao revelar as imagens, um arrepio percorreu a espinha do fotógrafo. Entre os noivos, no canto da foto, havia um rosto que não deveria estar ali. Uma figura que parecia encarar a câmera, e a própria alma de quem a visse. O pavor tomou conta da cidade. Segundo os mais velhos, a silhueta fantasmagórica pertencia à esposa do noivo que estava grávida, que ele mesmo assassinou. Ela teria voltado para cobrar sua justiça.
Esta foi a história macabra que inspirou a música Justiça Divina, da dupla Tunico e Tinoco. A música relata o mistério da foto que esta canção narra a vingança de um espírito contra aqueles que a enganaram. O horror de Amityville. Era uma noite gelada de 13 de novembro de 1974, na pacata cidade de Amityville, Nova York. Às 3h15 da madrugada, um jovem chamado Ronald DeFeo Jr. pegou um rifle e caminhou silenciosamente pela casa. Um por um, ele entrou nos quartos e assassinou seus pais e seus 4 irmãos enquanto dormiam. Nenhum deles acordou. Nenhum deles tentou fugir. O crime chocou o país, mas algo ainda mais assustador estava por vir. Pouco mais de um ano depois, a família Lutz comprou a casa por um preço muito abaixo do normal. Parecia um recomeço perfeito. Mas, apenas 28 dias depois, eles fugiram no meio da noite, deixando tudo para trás. O que aconteceu lá dentro foi aterrorizante. Manifestações começaram a aparecer, portas batiam sozinhas, passos eram ouvidos no andar de cima, um cheiro podre surgia do nada. Mas então, a casa mostrou seu verdadeiro horror. George Lutz, o pai da família, começou a acordar todas as noites exatamente às 3h15, o mesmo horário dos assassinatos. Manchas de gosma verde escorriam pelas paredes, sem explicação. A filha mais nova, Missy, começou a falar com um amigo imaginário chamado George, que dizia ser um porco demoníaco com olhos vermelhos brilhantes. Uma noite, George olhou pela janela e viu 2 olhos vermelhos enormes observando a casa do lado de fora. Quando correu para ver o que era, não havia nada ali, e apenas pegadas de um animal gigante na neve. O padre que tentou abençoar a casa ouviu uma voz ordenando: "Saia daqui!" Na última noite, antes de fugirem, os Lutz relataram móveis se movendo sozinhos, sombras escuras e um cheiro de enxofre que impregnava toda a casa. Eles nunca mais voltaram. O caso foi investigado pelos famosos demonologistas Ed e Lorraine Warren, que afirmaram que a casa abrigava uma presença extremamente malévola. Alguns céticos acreditam que os Lutz inventaram a história para ganhar dinheiro, mas até hoje, quem entra na casa sente algo estranho. O caso da família Suro. No final dos anos 1970, a família Suro se mudou para uma casa aparentemente comum na cidade de West Pittston, Pensilvânia. Jack e Janette Suro, junto com seus filhos e os pais de Jack, esperavam construir uma vida tranquila ali. Mas, logo, perceberam que algo mais vivia naquela casa, e não era humano. No início, foram pequenas perturbações. Sons inexplicáveis à noite, arranhões nas paredes, um cheiro pútrido que surgia e desaparecia sem motivo. Mas o terror não demorou a se revelar completamente. A presença na casa não era apenas maligna, era cruel. As portas batiam violentamente sozinhas, como se alguém estivesse tentando sair ou entrar. Móveis se arrastavam pelo chão sem ninguém tocá-los. A família começou a ouvir sussurros raivosos, mas nunca havia ninguém por perto. Objetos desapareciam e reapareciam queimados ou destruídos. Jack Suro foi atacado fisicamente, arranhado por garras invisíveis e até arremessado contra as paredes. Mas a pior parte foi quando a entidade começou a atacar Janette durante a noite. Ela acordava sentindo algo segurando seu corpo, incapaz de se mover, enquanto uma sombra escura se formava ao seu lado. Jack também relatou ter sido violentado por um ser invisível, uma força sombria que o imobilizava e sussurrava ameaças ao seu ouvido. Desesperados, os Suro chamaram os famosos demonologistas Ed e Lorraine Warren, que investigaram a casa. Segundo eles, a residência era habitada por um demônio poderoso, que queria destruir a família. Lorraine Warren, uma médium experiente, descreveu ter visto uma figura negra com olhos ardentes espreitando pelos cantos da casa. Ela afirmou que o espírito se alimentava do medo e do sofrimento da família. O caso ganhou tanta repercussão que a Igreja Católica foi chamada para realizar exorcismos no local. Depois de diversas tentativas, os ataques diminuíram, mas nunca desapareceram completamente. Em 1989, os Suro finalmente se mudaram, deixando para trás uma casa marcada pelo terror. Era 1º de fevereiro de 1974, no edifício Joelma, um curto-circuito no 12º andar deu início a um incêndio devastador. As chamas se espalharam rapidamente, consumindo tudo e deixando as pessoas presas sem saída. Elevadores se tornaram armadilhas mortais, corredores foram tomados pela fumaça tóxica, e o desespero tomou conta do prédio, 187 pessoas morreram.
Guardas noturnos diziam ouvir gritos e choros vindos dos andares vazios. Elevadores subiam e desciam sozinhos. Algumas pessoas sentiam toques gelados no ombro, como se alguém tentasse pedir ajuda. Antes de ser o edifício Joelma, o local já era marcado por tragédias. Na década de 1940, um professor chamado Paulo Camargo assassinou sua mãe e suas irmãs ali mesmo e escondeu os corpos dentro de um poço. Quando a polícia descobriu, ele se matou no mesmo lugar. A polícia descobriu, ele se matou no local. Seria coincidência?